Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. Hoje a gente começando mais um programa ao vivo, né? E a gente vai discutir hoje a medida provisória de liberdade econômica do governo federal. Vamos falar também um pouquinho da ESC, né? Que é uma nova modalidade de crédito. Vamos falar um pouquinho de startup. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral nessa sala de bate-papo que a gente leva até a sua casa, né? Com mais informações, com informação de qualidade. E é sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta. E para tratar desses dois assuntos, ou três ou quatro, a gente vai desembolando aqui no que for necessário. A gente está recebendo aqui com um grande prazer, uma grande honra, o meu professor, né, Hugo. Seja bem-vindo, professor. É um prazer te receber. E uma honra, não só para o programa, mas para a televisão também. Seja bem-vindo aqui. Oi, Ederson, a honra é toda minha. Eu já sou um telespectador assíduo do seu programa. Admiro a qualidade das entrevistas e do conhecimento que você tem oportunidade de divulgar. Então, já antecipo a minha parabenização a você e ao programa como um todo. Muito obrigado. Ô, Rafael, seja muito bem-vindo também. A gente vai tratar dessa... Nada melhor do que trazer um advogado novo para tratar de startup, né? Seja muito bem-vindo, né? Muito obrigado, Betão. É realmente um prazer estar aqui no seu programa. Faço cor às palavras do professor. Eu sou também um espectador assíduo aqui do programa. Também acho espetacular. E vamos aí, dentro da medida do possível, do lado dessa pessoa aqui maravilhosa, também foi meu professor, um advogado envergadura da dele, né? Vamos tentar tratar dessa questão aí das startups, de todos os temas hoje. Vamos começar esse bate-papo aí. Vamos falar primeiro, antes de falar da medida provisória, vamos falar dessa ESC, essa nova lei aí de crédito. Como é que a gente pode entender essa lei e o que ela significa para o mercado e significa para as pessoas? Ô Ederson, eu vejo essa lei complementar de número 167, que introduziu a empresa simples de crédito, de forma muito positiva. Hoje, o empreendedor, o empresário, ele é refém de um mercado financeiro que conta aí com 5 instituições financeiras de grande envergadura. Nós temos o Bradesco, nós temos o Itaú, nós temos o Santander e logo a nossa memória começa a nos trair quando a gente vai tentar lembrar o nome de outras instituições. Aqui em Minas nós temos ainda o Banco Mercantil, nós temos aí o Banco Inter, que é um banco digital, se não for o maior, é um dos maiores do mundo. Mas esta empresa simples de crédito, ela surgiu para fazer concorrência a estes players. No Brasil hoje, a operação de crédito, a operação de desconto, a operação de financiamento era exclusiva de instituições financeiras. E num mercado em que há tão poucos atores, tão poucos instituições financeiras, a gente acaba assistindo uma queda da competitividade e os juros se mantendo num patamar elevadíssimo. Muito embora a inflação em períodos de crise como nós estamos vivendo esteja em patamares absolutamente controlados. Então, esta empresa simples de crédito, ela poderá ser constituída por pessoas comuns, ela terá uma atuação dentro da cidade em que ela está sediada. Isso é interessante, é uma por cidade, professor? Não. Um sócio pode participar apenas de uma empresa simples de crédito. Ele não pode ter participação em outra empresa simples de crédito, ainda que em município distinto. A atuação de cada empresa simples de crédito é restrita ao município em que está sediada e aos municípios limítrofes. Então, esta limitação
ao empreendedor, ao investidor, de participar apenas de uma única empresa, acaba aumentando a concorrência, eu imagino. Ele não vai surgir grandes grupos. Há também um fator que eu acho importante nesse aspecto, que é uma limitação na receita. A receita dessa empresa simples de crédito não poderá ultrapassar 4,8 milhões de reais por ano. Então eu imagino que esta empresa ela tem uma atuação limitada e o mercado dará espaço para que novas empresas surjam e que haja uma concorrência efetiva a ponto de reduzir as taxas de juros que vêm sendo cobradas no mercado financeiro e agora nesse novo mercado. Isso é uma democratização do crédito? Acho que sim. Acho que sim. Uma democratização do mercado financeiro. Há quem diga que foi a regulamentação do mercado de agiotagem. Eu não vejo com esse caráter tão negativo. Eu prefiro entender como a democratização desse mercado. Abrir possibilidade para que outros atores possam participar, possam competir e, com isso, reduzir a taxa de juros, que é o nosso interesse, que é o interesse do país como um todo. Isso para o direito empresarial é um ganho grande, professor? Como é que é isso quando se pensa no empreendedor, na empresa? O direito empresarial tem como finalidade o fomento da atividade econômica, porque a crença do direito empresarial é que a atividade econômica gera bem-estar social. E se nós temos recursos a preços mais interessantes, nós estaremos fomentando essa atividade econômica. Então, é óbvio que essa Lei Complementar 167, ela veio ao encontro dos preceitos do direito empresarial. E por isso que eu a recebi com muito otimismo. Bons olhos. Bons olhos. Ô Rafael, bom, depois desse bate-papo com o professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você enxerga o empreendedor jovem que vai ser o herdeiro, talvez, de uma sociedade, empresário de um pai, alguma coisa assim, mas ele vai dar conta, ele vai ser o empresário do futuro. Essas liberdades econômicas, essas novas formas de fomento, vêm de encontro também a esse espectro desses novos empresários, desse novo corpo de pessoas empreendedoras? Betão, acho que com certeza, não só para os futuros herdeiros, né, mas também para os jovens que hoje em dia tendem e têm a vontade, a vocação para empreender. Eu vejo o próprio caso que o professor colocou aí das ESCs, essa facilitação de crédito só tem a ganhar o empreendedor mais novo. O empreendedor que às vezes não tem uma garantia tão sólida, o empreendedor que não consegue manter com a taxa de juros abusiva hoje que a gente tem no Brasil. Então, ao meu entender, essas regulamentações de caráter mais liberal que a gente está tendo aqui no Brasil nesse momento, tendem a ajudar bastante a criação, não só de novas empresas, como a criação acessória de emprego e de renda. Como é que você viu aí essa medida provisória, 881, com liberdade econômica, e como é que a gente relaciona ela com essas startups? Olha, Betão, a gente estava até conversando aqui mais cedo. É uma medida positiva, ou seja, coloca dentro da legislação uma carga principiológica e até jurisprudencial que já existia, né? Vários artigos são basicamente entendimento jurisprudencial do STJ, por exemplo, e de outras cortes. Mas eu vejo principalmente para o pessoal de startup, para o pequeno e médio empresário, um ganho enorme. Poderia citar para você, por exemplo, a desnecessidade de certas burocracias para se abrir uma empresa, na verdade, para o funcionamento de uma pequena empresa, de uma atividade simples. Por exemplo, a de costureira, que eles até citaram ao expor o projeto. Hoje em dia, uma costureira, para funcionar na sua própria residência, precisa de um alvará, precisa de uma autorização. No caso da MP 881, essa costureira não precisaria dessa autorização para funcionar em casa, porque é uma atividade de baixo risco.
Então, e a própria MP se coloca nesse sentido, ela tem dois pilares, a simplicidade e a desburocratização, entendeu? E outro aspecto importante, por exemplo, seria a possibilidade hoje em dia da gente ter uma limitada unipessoal, uma empresa limitada unipessoal. O que seria isso? Apesar de ser uma sociedade, ela teria somente um sócio, o que já acontecia quando da criação da Eireli. Só que qual que era o grande problema da Eireli para o pequeno e médio empresário? A questão da necessidade de você ter que integralizar um capital de 100 salários mínimos para você abrir. Todo mundo sabe À que... vista e em dinheiro. À vista e em dinheiro, o professor complementa muito bem. Todo mundo sabe que um pequeno empresário, um médio empresário, fazer esse tipo de aporte e integralizar ainda, porque se fosse pelo menos uma possibilidade de integralização futura, isso aí obsta a atividade empresarial, a livre iniciativa. Então essa possibilidade da sociedade limitada unipessoal, porque a sociedade limitada, ao contrário da Eireli, ela não tem essa necessidade nem de um caráter mínimo de capital social, apesar de algumas atividades terem, mas em geral, e nem essa necessidade de você integralizar o patrimônio, entendeu? No momento da criação da sociedade. Uhum. Agora, se você pensar, isso foi a melhor técnica legislativa? Eu acredito que não. Porque muito melhor seria, em vez de você fazer uma mudança e mudar essa questão da sociedade, porque sociedade pressupõe pluralidade de sócios. Muito melhor seria você tirar o requisito de 100 salários mínimos da Eireli. Você simplificaria ali a lei, seria uma melhor técnica legislativa, e não teria essa necessidade de você colocar aí e fazer essa, não diria um erro, mas essa falta de zelo com a expressão sociedade, né? Pode ficar à vontade. Eu fiz uma reflexão sobre a convivência entre a Eireli e a sociedade limitada unipessoal. Eu cheguei a questionar se não seria o fim da Eireli. Sim. Porque não justificaria eu constituir uma pessoa jurídica com um capital mínimo equivalente a 100 salários mínimos, se eu poderia me valer de uma sociedade limitada. Mas o parágrafo 5º do artigo 980-A, que trata da Eireli, atribui a ela remuneração em virtude de direito de imagem, de direito de voz, pertencente ao seu titular. Isso não aconteceria com a sociedade limitada. A sociedade limitada não pode receber remuneração por direitos de personalidade pertencentes ao sócio. Especificamente em relação à Eireli, o parágrafo 5º do artigo 980-A abre essa possibilidade. Então eu acredito que jogadores de futebol, sim, artistas, entrevistadores, jornalistas continuarão se valendo da figura da Eireli, para que possam receber a sua remuneração em virtude do direito de imagem, do direito de voz ou de direito autoral, através da Eireli com uma tributação especial. Ô professor, antes da gente ir para o intervalo, essa medida provisória, ela a gente estava falando no intervalo, você estava falando que ela foi uma positivação de já algumas diretrizes. É uma medida provisória que traz segurança para quem precisa investir, para quem quer investir? É uma medida provisória mais atual, mais de acordo com os tempos modernos? Ô Ederson, o Código Civil de 2002 introduziu no direito brasileiro a possibilidade de revisão judicial dos contratos, em virtude da teoria da imprevisão. E esta possibilidade de revisão judicial foi aplicada indistintamente, tanto nos contratos civis como nos contratos empresariais. Mas são duas ciências jurídicas distintas. O direito civil é um direito gratuito, é um direito desinteressado. O direito empresarial é um direito profissional. As pessoas atuam com o direito empresarial de forma onerosa, com um intuito lucrativo. E eles são profissionais, como já havia antecipado aqui o nosso amigo Rafael. Então, ao você rever a substância de um contrato de natureza empresarial que foi celebrado por dois profissionais em
situação de simetria, você acarretava uma certa insegurança jurídica a empresários. Eu celebro um contrato com você, nós dois temos, desculpe, nós temos igualdade de condições, mas em virtude de qualquer fato posterior, um solicitava a intervenção do judiciário na economia do contrato para rever as obrigações alocadas. Isso começou a trazer uma insegurança jurídica para o negócio, para o mercado de forma geral, e não foi bem aceita. Essa medida provisória, então, ela positiva alguns princípios do direito empresarial, dizendo que haverá uma intervenção mínima do Estado num contrato empresarial, que o contrato empresarial é que irá reger as obrigações empresariais, que ele será o senhor das partes e não a intervenção judiciária. Então, nesse aspecto, eu acho também positivo. Agora, para ir para o intervalo de verdade. A arbitragem seria, para não ter essa confusão toda, a arbitragem seria talvez o caminho mais curto? A arbitragem, ela começa a ser bastante utilizada no Brasil. E você, quando vai participar de um processo arbitral, você tem a oportunidade de eleger árbitros. E os árbitros são eleitos levando-se em conta a sua tecnicidade, a sua especialidade. E numa arbitragem vinculada ao direito empresarial, os árbitros têm, com certeza, conhecimento dessa principiologia do direito empresarial. É um fator positivo da arbitragem em relação às demandas julgadas pelo Poder Judiciário. Bom, deixa eu fazer um intervalinho, tomar uma água, daqui a pouquinho a gente volta, é um minutinho só, não saia daí. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. São muito alegres. É por causa que a gente fala da comunidade, ela é muito envolvida na festa. Acho que é um momento da gente realmente se integrar à sociedade, com os pais, com as crianças. A semana inteira programando, né? A confecção das bandeirinhas, os trajes. A coisa mais gostosa que tem é a gente chegar, olhar no rostinho daquela criança e ver a alegria, a felicidade. Todo o esforço a gente vê que valeu a pena quando a festa está acontecendo, uma festa linda, a interação das famílias com a escola, né, as crianças participando, isso nos deixa motivados a continuar com o nosso trabalho cada vez melhor em função das nossas crianças. O que eu mais gosto na festa junina são as danças e a comida em segundo lugar. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Bom, de volta com Cultura Geral. Hoje recebendo aqui meu amigo Hugo e o Rafael. A gente está tratando aqui de alguns aspectos do direito empresarial. Hugo, tem sido um desafio para o empresário se estabelecer nesse mercado tão volátil que a gente tem vivido hoje? Eu acho que sim. Tem sido um desafio e, sobretudo, um risco que ele não consegue mensurar antes do início da sua atividade. Essa medida provisória número 881, além dela ter desburocratizado o exercício da atividade empresarial, ela tentou estabelecer alguns limites em favor do empresário para lhe conferir mais segurança jurídica. Por exemplo, ela tentou regulamentar o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Mais adiante, ela tratou da aplicação do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica no incidente de extensão dos efeitos da falência. Então, esta medida provisória, ela tenta trazer alguma segurança jurídica para este meio empresarial. Um empresário
hoje ele está se sentindo inseguro? Acredito que sim. Extremamente inseguro. Você hoje não consegue avaliar como que determinado contrato será interpretado pelo Poder Judiciário. Como que determinada operação será interpretada pelo Poder Judiciário e pelas autoridades públicas, não só pelo Poder Judiciário, mas também pelos órgãos fazendários. Nós temos vivenciado um momento de insegurança. A palavra que você utilizou foi volátil. É um momento volátil, sim. Ô, Rafael, como é que essa medida provisória aí se relaciona com a inovação? Bom, Betão, eu vejo que em inovação, essa medida provisória acaba inovando em vários pontos. Como eu te falei, ela inova em alguns pontos e desmistifica outros. Por exemplo, o que o professor chegou a citar, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ele poderia ser feito em algumas situações específicas, por exemplo, desvio de finalidade, confusão patrimonial. Só que esses conceitos eram conceitos abertos, tratados na doutrina e na jurisprudência. Porque o código não definia o que era desvio de finalidade, o que era confusão patrimonial. E a MP chega diminuindo aí a possibilidade hermenêutica do conceito e falando o que é desvio de finalidade, o que é confusão patrimonial, e como o professor até tinha comentado, diminuindo aí a possibilidade de uma interpretação do Poder Judiciário até pela primazia do princípio da não surpresa. Porque as atividades empresariais, elas se baseiam, eu acho que quase que exclusivamente em risco. O risco empresarial ele tem que ser calculado. A empresa ela tem que saber quanto investir, e ela tem que saber quais atitudes tomar e tem que ter uma possibilidade de calcular risco. Porque senão você não consegue nem saber quanto que você vai investir na empresa, como que você toca. Então, o poder executivo tentando diminuir um pouco esse ativismo judicial que a gente está vendo aí. Em primazia, inclusive, de princípios constitucionais, que outrora não estavam sendo devidamente interpretados. Porque é até complicado falar devidamente interpretado, porque cabe ao judiciário interpretar a lei e aplicá-la. Mas a gente tem que ter realmente um cuidado para a gente respeitar o porquê da norma, respeitar talvez até a objetividade de certas normas, para a gente tentar garantir que o empresário, dentro da sua possibilidade, consiga ter um mínimo de previsão do que vai acontecer. Um dia que a razoabilidade entra aí nesse escopo todo, aí, quando a gente fala de processo falimentar, de desafio empresarial, de liberdade econômica, como é que a gente pode ou precisa analisar o princípio da razoabilidade para a gente não atingir de fato, mirar numa coisa e acertar outra? Ederson, eu sou de Araxá, me mudei para Belo Horizonte em 1999. E na ocasião eu conheci uma das pessoas que me influenciou de forma significativa. Dr. Manuel Mendes de Freitas, ele era ministro do Tribunal Superior do Trabalho, tinha acabado de se aposentar, e eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado dele, e ele certamente ajudou a formar a minha personalidade. E naquela época, antes do novo CPC, eu estou falando de 1999, ele falava num princípio que ele sempre aplicou em todas as decisões judiciais, a lógica do razoável. Eu acho que todo ordenamento jurídico, todas as hipóteses, todos os casos, seja numa relação consumerista, trabalhista, empresarial ou civil, você deve interpretar de forma isenta, de forma imparcial, sem extremismos. E eu acho que a razoabilidade entra justamente nisso. Você não pode estar apaixonado. Você não pode militar um ponto de vista e se fazer cego para outras questões. Então eu interpreto esse princípio da razoabilidade
como parcimônia, como isenção, como imparcialidade, bom senso e, sobretudo, a necessidade de você pensar em todas as repercussões jurídicas de determinado contrato, de determinada decisão. O Rafael, é uma pergunta que eu quero fazer para você, já emenda ela para o Hugo também. Quais são os desafios das startups hoje? É óbvio que a gente está relacionando sempre até com as duas normas, né? Novas, que é a medida provisória, e também com a ESC, né? Mas quais são os principais desafios inovadores, principalmente para as pessoas que estão iniciando? E se essas pessoas deveriam ter o Walter falou isso aqui, né? Você estava aqui no dia, que essas empresas que estão começando agora deveriam ter um tempo de maturação, né? Exato. Como é que você enxerga isso? Bom, Betão, isso aí é muita coisa, mas eu vou começar falando então da questão do tributário, que é o que o Walter colocou pra gente. Primeiro desafio, carga tributária. Carga tributária hoje, até para uma empresa que está começando, mesmo com Simples Nacional, ela acaba sendo amarga. Então, até a ideia que o Walter colocou, talvez um período de maturação aí, um período realmente de isenção fiscal, se tiver essa possibilidade, para a empresa que está começando, obviamente com bastante cautela pela possibilidade de fraude, né? Mas só que, é igual um professor meu já falava, se a gente for sempre pensar na possibilidade de alguém fraudar, a gente não vive. Uhum. Porque possibilidade de fraudar a pessoa acha. Mas a gente tem que tentar, tentar que o bom empresário, que o bom novo empresário consiga se estabilizar no mercado. Outra coisa que pega demais nesse quesito. A gente até tem algumas startups lá no escritório que a gente tem mexido e, às vezes juntam três meninos extremamente inteligentes, bem intencionados, para fazer um software, para fazer ali um aplicativo. E você ouve a ideia do cara, claro que com sigilo e tudo, você ouve a ideia e você fala, poxa, que ideia brilhante. Só que são 3 pessoas da área de informática. Então não sabem como tirar uma nota fiscal, não sabem como criar uma empresa, não sabem como é que funciona a carga tributária, não sabem qual que é o melhor jeito de enquadrar o que eles estão buscando ali no KNAI certo, por exemplo. Então são vários desafios, é uma burocracia. O Brasil é um dos países mais difíceis de se criar uma empresa e os países mais difíceis de se acabar com a empresa. Aqui no Brasil é complicadíssimo esse tipo de coisa, então isso aí vai obstando a atividade empresarial, principalmente para os menores. Outra coisa que é complicado, falei da burocracia aqui agora, a própria justiça lato sensu. O pequeno empresário ele não pode se dar o luxo de cometer grandes erros. Porque se ele entra, por exemplo, num contrato, faz um negócio da vida dele ali, e aquilo ali acaba virando de cabeça para baixo, às vezes até tomando toda a diligência de uma pessoa média, às vezes colocando um advogado para analisar um contrato, um bom advogado, fazendo um consultivo, que o consultivo hoje em dia, eu vou deixar até o professor Hugo falar mais disso, mas eu imagino que esteja sendo um absurdo, porque imagina você fazer um consultivo com todo o aparato de um escritório de grande porte, com profissionais extremamente especializados, e acontecer exatamente o contrário do que você estava prevendo, simplesmente porque você não tem a segurança. Entendeu? Isso aí é uma dificuldade muito grande. O pequeno empresário, ele não sabe onde ele está pisando direito hoje em dia. A gente tem que traçar um caminho para ele. E com o apoio do Estado. Eu acho que o Estado tem que ser intervencionista, né, com todas as aspas possíveis, nesse sentido. No sentido de ajudar o pequeno empresário a levantar. Por exemplo, a questão da ESC é uma boa possibilidade. Eu te garanto que pelo menos a lógica do razoável, né, que até o professor estava falando, que uma carga de juros para um empréstimo, por exemplo, para a pessoa do pequeno porte, deveria ser incentivado e a ESC, por exemplo, pode ser uma possibilidade. Hugo, deixa eu te fazer uma pergunta, para a gente encerrar o programa. Como é que é dar aula no momento... Bom, são 2 momentos, né? De uma sociedade que está virando uma sociedade de especialistas, cada um especialista em uma área, mas ninguém conhece o todo. E
com esse mercado líquido, volátil que a gente está vivendo, ensinar direito empresarial. Ensinar direito já é difícil, agora ensinar direito empresarial com essa insegurança toda e com esse mercado volátil do jeito que está, não dá nem para mensurar o desafio que é. O Ederson, lecionar é uma cachaça. Uhum. Quem leciona recebe todos os desafios de forma muito positiva. Realmente a gente se rejuvenesce, a gente se requalifica, a gente se inova ao lecionar. Estamos vivendo um momento de polarização em todas as searas da sociedade. No direito, no comércio, nós estamos lidando com uma sociedade polarizada. E, obviamente, isso ocorre no direito. A gente tenta ser o mais isento possível. Você teve a oportunidade de ser nosso aluno, e eu tento me apegar aos pilares de um Estado democrático de direito, que, na minha opinião, é o princípio da legalidade. Nós temos que respeitar as garantias constitucionais previstas no artigo 5º, encará-las como cláusulas pétreas. Nós temos que conhecer o artigo 7º da Constituição Federal, que trata dos direitos fundamentais do trabalhador, e definir uma interpretação do direito com base nessa principiologia constitucional. Bom, pode ficar à vontade. Eu queria fazer uma observação sobre a pergunta que foi dirigida ao Rafael, e eu achei interessante, eu gostei da resposta dele. O empreendedor, o novo empreendedor, muitas vezes ele não tem uma orientação adequada, ele fica perdido. Mas não tem uma orientação adequada porque a gente não divulga os órgãos que poderia cuidar desta orientação. Nós temos o SEBRAE e outras entidades de auxílio. Nós temos associações comerciais. E por isso que o papel do seu programa, Ederson, acaba ficando extremamente importante para uma sociedade. Hoje, esta Lei Complementar 167, que instituiu a ESC, ela também trouxe algumas inovações sobre a startup. É uma lei complementar que foi sancionada agora, em abril de 2019. E ela ela prevê a possibilidade de um processo sumário para abertura de empresa. Basta que o empreendedor apresente o seu nome, apresente o escopo, apresente um local onde será possivelmente a sua sede, podendo ser até uma instituição de ensino, por exemplo, um espaço compartilhado de coworking. E, ao preencher todas as declarações, ele ganha automaticamente um CNPJ, que implica na abertura de uma conta bancária para que ele receba algum ativo, algum aporte, algum capital. Se ele não lograr êxito no início desta atividade, o CNPJ é automaticamente cancelado, sem que a pessoa jurídica tenha sido aberta efetivamente, sem que tenha adquirido personalidade jurídica. Então a gente tem acompanhado uma atuação do governo federal nesse sentido. E diga-se de passagem, não é uma opinião partidária, não. Porque o Estatuto da Microempresa talvez seja uma das únicas políticas de Estado do nosso país. Ela começou em 1979, passou pelo Figueiredo, passou pelo Sarney, passou pelo Collor, passou pelo Fernando Henrique. O Lula sancionou o Estatuto da Microempresa atual em 2005, a Lei Complementar 123, e agora nós temos aí essa Lei Complementar 176, que trouxe essa inovação fantástica para as startups. Bom, gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral, agradecendo meu amigo Hugo. Hugo, vai voltar mais vezes, né? Eu sei que o tempo é corrido. Me senti à vontade.
Rafael, muito obrigado mais uma vez, né? Agora titular da pasta, né? Muito obrigado, é sempre um prazer. Gente, chegamos ao final. Bom, segunda-feira estaremos de volta com mais Cultura Geral. Um grande abraço e até segunda, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB.